No fundo, é a gnose pessoal de cada um que vai dizer, né, o que está certo. Mas a escola que a gente vai tocar para frente daqui a um tempo, ela trabalha com simbolismo francês, ele Lévi e Papos, né? E aí é bom a gente apresentar, pelo menos a título de hipótese, né? E fazer as reflexões, né? Os caminhos de reflexão sobre cada um deles, né? Por exemplo, por que, que o sacerdote, na linha do Papos, tem a ver com o signo de Ares, né? E outras coisas estranhas também, né? Como o que às vezes não bate muito bem na linha inglesa. Então, ou até comparar as duas, né? Fazer um trabalho de letramento, alfabetização, né? Assim, no sentido de introduzir um pouco as pessoas em algumas noções do tarô esotérico e algumas noções, claro, da astrologia, né? O que é um arcano, o que é uma alunação, né? Como é que você sabe se o planeta tá bom ou ruim no mapa, essas coisas básicas, né? Que são, vamos dizer assim, o indispensável, né? No sentido para depois a pessoa entrar mesmo na questão do que é a magia, né? Assim, pelo menos eu penso assim, né? Eu penso que um primeiro momento é essa alfabetização mesmo, tarológico, astrológico do alfabeto divino, né? Tem uma proximidade com essa mística da linguagem. Aí, logo depois disso, né? É que a pessoa é levada a dizer, poxa, isso aqui é um processo mágico, né? Porque eu estou entrando em contato com a meditação simbólica nesses arcanos, eles estão me dando insights, estão falando comigo, então de repente o universo está me respondendo, né? Exatamente. Letras hebraicas também, letras hebraicas, um certo letramento em letras hebraicas, muito bem lembrado. E aí, num segundo momento, então a pessoa tem que pensar o que é a magia, né? Porque aí sim, né? Quando a gente tem uma noção é, hermético, né? Isso é o hermetismo, assim, no sentido amplo, né? Essa, essa matese, a gente vai ver esse conceito hoje, né? Essa matese universalis, né? Ela é básica e eu acho importante a gente fazer uma farofa tarológica, astrológica, ou em forma de seminários, ou em forma de reuniões mesmo, e apresentações livres sobre o tarô. A gente vai ver em um formato aí. Mas é interessante retornar um pouco ao Arcana Mystéria, né? O Arcana Mysteria, que é justamente esse letramento primário. Dos sete planetas também, né? E aí, obviamente, existe uma perspectiva, de uma metafísica esotérica em cima disso, que é o 3, o 7 e o 12, né? A gente vai ver isso lá, né? Ou seja, esses três números, o 3, o 7 e o 12, eles explicam o ternário de Deus, homem, natureza, os arcanos maiores, os arcanos menores, a chave do Apocalipse, enfim. Então, eu aprendi isso com Papos, né? E com aquela tradição lá do Papos, lá, isso aí eu absorvi bem direitinho, né? Eu escrevi um livro sobre isso, né? E aí eu também estava pensando, sabe o que também? Uma possibilidade muito interessante. Eu tenho não sei quantos vídeos, acho que uns 33, nem sei. É tudo privado no meu canal do YouTube, que é justamente o Filosofia Esotérica Tarô, né? O curso inteiro. E aí eu poderia deixar liberado para vocês todos aqui. Aí vocês iam. Aí, ali seria um grande letramento, né? Porque eles são 30 vídeos, alguns mais curtos, alguns mais longos. Vamos falar de todos os arcanos, tudo. É o letramento, assim, do tarológico fundamental. Talvez seria também interessante, né? Talvez a gente discutindo os vídeos, né? Assiste e discute os vídeos. É uma possibilidade que a gente pode pensar aí junto, né? Bom, são 7 horas, 7:02. Então, vamos começar, né? O povo vai chegando aí, eu vou permitindo. Vamos começar. Depois eu vou abrir para perguntas. Léo, quando é ok, eu começo a falar, viu? Pode dizer que tá gravando. Pronto. Então, gente, boa noite a todos, né? Hoje a gente vai falar algumas coisas, né? Do capítulo 13, que eu colhi ali no capítulo 13, que eu colhi ali no capítulo 14, no 15, no 16, no 17. Então, como a gente estava fazendo, a gente quer avançar um pouquinho nessa obra, até porque esses capítulos, agora que ela vai falar do Jordano Bruno, eles são mais de caráter histórico, né? E não muito de caráter filosófico, né?
Então, a gente sabe que o Giordano Bruno, ele arrumava treta com as pessoas, tretas pesadas, mesmo com a igreja, com os monges, enfim, com os protestantes, com os católicos, com tudo. E ele ficava viajando, né, pra meio que escapar, e até que no final ele foi capturado por Roma, né, voltou pra Roma, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, cada lugar que ele passa, ele vai escrevendo as obras e vai tendo outras tretas e tal. Então, a Francietes, ela me parece querer apresentar o Giordano Bruno a partir dessa peregrinação, né? Foi mostrando a peregrinação dele. Ele sai da Itália, vai para Genebra, depois vai para Paris, de Paris vai para Inglaterra, depois vai para Alemanha, volta para Inglaterra, depois volta para Roma, né? Aí em Roma ele é queimado, ele é capturado, né? Ele é processado, na verdade. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí a Francietes, ela quer apresentar o Giordano Bruno nessa perspectiva da peregrinação, do tempo, né? Dos lugares que ele vai passando, das ideias que ele vai construindo. E aí, por isso que eu resolvi sintetizar mais esses capítulos, né? Até porque também já tenho em vista a gente começar a escrita do Filosofia da Magia e Novalis, que é o que vai, inclusive, aproximar, vai nos dar uma intimidade filosófico-semântica maior, a gente aqui do grupo, né? Porque a gente já vai assentar as bases mesmo dos pilares, das reflexões fundamentais, e ali sim a gente vai, vamos dizer assim, começar a falar uma linguagem mais aproximada, né? Assim, mais íntima, né? A gente vai, vamos dizer assim, constituir já com mais solidez o que seria a semântica do que a gente quer falar e do como a gente quer pensar a filosofia da magia na perspectiva ali do romantismo alemão e das influências da teosofia, as influências que me atravessam, né? Que atravessam todos nós que estamos aqui de alguma maneira, o rosacrucianismo, a teosofia, enfim, esse tipo de coisa. Então vamos, que hoje é um pouco longo, né? Então senta aí, anota, hoje é um pouco longo, porque é muita coisa. Claro, aqui é uma síntese, né? E tem muita coisa interessante que, assim, vocês vão ficar passados, né? Então segurem na cadeira aí para não cair para trás, tá? Porque vocês vão ver coisas aqui que certamente vão deixar vocês perplexos, né? Pelo menos comigo foi assim. Bom, então no capítulo 13 da obra da Francês, Giordano Bruno, né, que eu não aguento mais ler, 400 páginas, né, e a gente, assim, tá terminando mesmo, meu Deus do céu, eu nem acredito que a gente tá terminando, mas é brincadeira, tô aprendendo muita coisa com essa obra, de fato, não me arrependo de modo algum, né, tô conhecendo as críticas a essa obra, né, justamente esse caráter dela de ter escrito, ter rodado muito para chegar no Giordano Bruno, foi criticado depois. Essa tese também de que existe uma tradição hermética foi meio que questionada também, né? Que critérios a gente teria para dizer que existe uma tradição, né? Por exemplo, no judaísmo nós temos uma tradição. Tem o Talmud, tem o Torá, depois o Talmud, né? Uma tradição de interpretação a partir de um texto fundamental. A gente pode falar isso do corpus hermético? Não, a gente não pode falar isso do corpus hermético, né? Que tinha algo antes dele que ele está continuando, né? As brumas da história não deixaram isso, né? Pode ser que isso exista de algum modo e tenha existido, mas do ponto de vista da historiografia, é complicado falar em uma tradição hermética. Então, essa é uma das críticas que fizeram a Francietes, né? Claro, toda obra tem o seu boom, né? E os seus limites, obviamente. Mas essa obra chocou o mundo na época porque trouxe várias coisas, né? Trouxe uma quebra da visão liberal do Giordano Bruno, que era aquela visão do Giordano Bruno, o mártir da ciência e o obscurantismo da Idade Média, da igreja, matou ele, e a Francesca vai discutir isso, né? Na verdade, ela vai enxergar o Giordano Bruno como um profeta, né? Um profeta do hermetismo, né? Então, ele via na descoberta do Copérnico, ali, do heliocentrismo, um novo sol, um novo momento, a nova era, que estava ali despontando, que estava como profecia lá no Asclépio, né, de que o hermetismo iria ressurgir, né, o lamento ali, tá, de Asclépio, né, que o fim da religião egípcia. Então, ele entendia ali a modernidade como a confirmação de que a religião do mundo, a magia natural é a magia egípcia, é a religião egípcia, né. Então, esse apelo da imanência, como a gente vai ver, como a gente já falou aqui. Bom, e aí o que acontece? Essa é uma das críticas que fazem a Francietes, né? E também uma das coisas interessantes é isso, justamente, trazer uma nova visão de Giordano Bruno. Uma outra coisa também muito importante é que ela trouxe a importância de estudar o hermetismo para entender o Renascimento, né? O hermetismo é fundamental para entender o Renascimento, né? E se o Renascimento é fundamental para entender a modernidade, né? A ciência moderna que vai vir depois, então o hermetismo tem que estar ali como um elemento da cultura que precisa receber a atenção de todos aqueles que querem estudar a cultura da Europa, né?
Então ela traz assim, a importância do esoterismo e do hermetismo para a academia, para os estudos de história, né? Isso foi muito também interessante para a época, muito inovador para a época. E bom, no capítulo 13, o título é assim: Giordano Bruno na Inglaterra, dois pontos, a filosofia hermética. Porque o Giordano Bruno, quando ele escreve sobre a arte da memória, ele chama a atenção do rei francês, né? E aí ele vai dar uma passeada pela Inglaterra, né? Já porque ele já tinha arrumado treta lá na Itália, com a igreja. E aí ele vai sob proteção ali do embaixador francês, né, e tudo. E lá na Inglaterra, tipo, ele gosta da Inglaterra, né? Ele está mal com os calvinistas, mas ele está bem com a Rainha Elizabeth, a gente vai ver isso aí com calma. E umas coisas desse capítulo que eu achei interessante foi o seguinte, que se hoje nós, né, modernos, achamos que a ciência moderna, o positivismo, o materialismo, cortou as asas da intuição, né, a gente sente muito essa perca desse mundo poético, mágico, né, metafísico, místico, né, a gente sente muito forte a morte de Deus, o desencantamento do mundo, e por isso que o romantismo é uma proposta, é uma reação a isso. Na época de Giordano Bruno, eles também sentiam isso, mas eles sentiam isso em relação não à ciência, claro, à escolástica. Sim, sim, se deu muito bem com a Elizabeth. Tem até uma certa mística imperialista ali, a gente vai ver, né? E aí eles viam isso com a escolástica, porque a escolástica tomista foi muito importante, claro. Lembrando que o Giordano Bruno, quando foi preso finalmente, né? Ele, na cela dele, ele queria ler São Tomás de Aquino, ele queria só a Suma Teológica. Olha, traga só a Suma Teológica, que basta para mim. Ele tinha um apreço pela escolástica, ele estudou, né? Ele era dominicano, né? Inclusive, ele estudou na universidade, né? Onde está até enterrado, São Tomás de Aquino. Só que ele via ali que a escolástica estava emperrada, porque a escolástica ela não olhava para a experiência do mundo, ela era meio a priorista, né? E na mão ali dos pedantes ali da universidade, meio que fosse assim, o debate não era mais de argumentos sobre a realidade, sobre o mundo, mas era citando frases do Aristóteles, frases dos padres. Então, assim, você vencia meio que por uma frase de efeito, né? Então, os gramáticos, eles só sabiam citar ali e tá, fica aquela coisa estética, era uma vitória estética, mas não era discussão, vamos dizer assim, real, né? Sobre as questões. E ele via isso, né? Que a escolástica estava ali ameaçando a inteligência humana, né? Por isso que o Renascimento é uma reação à escolástica. Outra coisa também interessante desse capítulo é que a Yeats representa uma ruptura com a visão liberal, como eu falei, com a visão liberal do Giordano Bruno, né? Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Opa. Ctrl H. Pronto. Então, ela tem essa com a questão liberal de Giordano Bruno, como eu falei, né? Porque ela vai colocar que o Bruno era um profeta do Hermes, né? Não era bem assim que ele estava do Marte da ciência moderna, não era bem isso. Essa é uma visão do século XIX sobre Giordano Bruno. Outra coisa interessante desse capítulo é que a Yeats representa uma ruptura. Ah, sim. Aqui eu acabei repetindo, né? Mas ela continua aqui, ó. Peraí, continua no próximo slide. Bom, outra coisa também do capítulo 13 é o famoso heliocentrismo de Giordano Bruno. Porque o Copérnico, né, ele postula o heliocentrismo por razões matemáticas. O Giordano Bruno, ele postula o heliocentrismo por razões metafísicas, né? Ou seja, no Egito se dava essa primazia à figura do Sol. O Egito que ele fala, o corpus hermético, né? Traz essa primazia para a figura do Sol muito forte. Então, para o Giordano Bruno, isso é uma razão teológica e metafísica para se defender o heliocentrismo. Então, quando ele viu Copérnico afirmando o heliocentrismo, ele viu a afirmação de uma verdade teológica. E aí ele expressou poeticamente esse seu apreço pela visão heliocentrista por razões teológicas, que eu não me aguentei, me desculpe o textão, a gente vai ler, eu não aguentei, eu coloquei aqui palavras do próprio Giordano Bruno, para a gente apreciar essa perspectiva metafísica sobre o heliocentrismo. Eu vou ler aqui para vocês. Aspas, palavra do Giordano Bruno. A terra se move para que se possa renovar e renascer novamente, não podendo perdurar para sempre sob a mesma forma. Olha como é interessante. Ou seja, a terra se move, né? Porque há uma razão, vamos dizer assim, salvífica para ela girar, vamos dizer assim, né? Há uma razão espiritual para que ela gire, né? Para quê? Para que as criaturas possam experimentar o devir das coisas, né?
Pois as coisas que não podem ser eternas, como indivíduos, são eternas como espécie. Ou seja, por essa razão metafísica, a Terra é um movimento. A Terra se movimenta. E substâncias que não podem ser eternas, sob o mesmo aspecto, mudam as suas aparências. Pois o material e a substância das coisas são incorruptíveis e devem passar através de todas as formas. Porquanto, sendo a morte e a dissolução imprópria para toda a massa em que este globo, esta estrela consiste e a completa aniquilação impossível para toda a natureza, a Terra muda todas as suas partes de tempos em tempos, numa certa ordem, e assim se renova. Eu acho que eu acabei esquecendo alguma passagem desse aqui que eu tirei, mas ele vai falar mais à frente sobre a morte também, e sobre essa questão de que a Terra se movimenta porque as criaturas precisam experimentar todas as faces do divino. Né? Então, há uma razão teológica para que a Terra seja um movimento e, portanto, é ela que se move ao redor do Sol. Né? Não é que ela está imóvel e os planetas giram ao redor dela. E continua no texto, diz assim: e nós mesmos e as coisas que nos são pertinentes, vamos e voltamos, passamos e repassamos. Nada há que nos seja próprio, que não possa se tornar estranho a nós, e nada há de estranho a nós que não possa se tornar nosso. E nada é por isso mesmo eterno, salvo a substância e o material de que é feito. E isso está em constante mutação. Das substâncias supersubstanciais não falo presentemente, mas voltarei a raciocinar mais especificamente sobre essa grande unidade, nossa perpétua nutriz e mãe, de cujo movimento perguntastes a causa do movimento. E eu digo que a causa do seu movimento, e não só do seu movimento como um todo, mas do movimento de todas as partes, é a possibilidade, tá aqui, ó, de passar por vicissitudes, para que o todo possa se encontrar em toda parte, né? E assumir todas as formas e disposições. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá no texto da Francietes, né? Eu fiz um comentário escrito que isso me lembra a fala do Schelling, né? Sobre na filosofia da mitologia, o Schelling fala da lei de Nêmesis. O que é a lei de Nêmesis? E é engraçado que é um raciocínio paralelo à lei do karma, né? Existe o karma, que é muito conhecido, mas existe a lei de Nêmesis, que é muito pouco falada. E o que é a lei de Nêmesis? A lei de Nêmesis diz o seguinte: tudo que um dia pode acontecer, ou seja, tudo que é possibilidade, vai um dia se tornar realidade. De algum modo. Essa é a lei de Nêmesis. Ou seja, tudo tem que se saturar. Ou seja, tem que existir todas as possibilidades possíveis, elas têm que se manifestar um dia. Isso explica por que o universo é grande, é imenso. Por que o universo é infinito? Porque todas as possibilidades têm que poder se efetivar. Por exemplo, uma casa. A natureza não vai construir uma casa. Então, nasce o humano que constrói a casa. Aí essa possibilidade na natureza é saturada. Então, a lei de Nêmesis ela é interessante porque é o seguinte: ela postula, ela exige que o universo seja infinito, né? E ela exige também que a Terra e tudo esteja em movimento. Ou seja, por quê? Porque a saturação de todas as possibilidades, né? Então, isso me lembrou da lei de Nêmesis. Então, percebam assim a razão teológica por Giordano Bruno. Por Giordano Bruno tá falando ali de que a Terra se movimenta ao redor do Sol, né? E que o Sol é o centro, né? E aí, não sei se é coincidência ou não, acho que o Léo já está percebendo essa coincidência, com certeza. Nesse capítulo 13, o arcano 13 é o arcano da morte, né? Existe uma questão sobre o que o corpus hermético fala sobre a morte, né? Não sei se a francesa está ligada no tarô, foi uma mera coincidência, ou foi uma arcanologia aí profunda que atravessou ela. Mas ela vai falar sobre o que o corpus hermético fala sobre a morte, porque ela quer meio que comparar como é que o Giordano Bruno vê, né? Então, Giordano Bruno vê razões teológicas para que a Terra seja movimento, para que seja o heliocentrismo. E aí, ela faz uma digressão muito interessante e ela cita, acho que é o Asclepio, se não me engano, não lembro qual é o texto hermético específico, mas ela cita essa passagem do Corpus Hermético sobre a morte que é muito, muito interessante, né? Que diz assim: cala-te, filho, pois aqui és induzido ao erro pela denominação do fenômeno, né? Parece que o discípulo pergunta, né, ao Hermes o que é a morte, né? Se os seres deixam de existir após a dissolução. E aí o Hermes diz: cala-te, filho, pois aqui és induzido ao erro pela denominação do fenômeno. Ou seja,
calma, você está querendo entender a partir do horizonte da sua relação com o mundo terreno alguma coisa que é uma mudança ontológica. Olha como é interessante, né? Ou seja, você está querendo entender o que é metafísico a partir do ângulo do físico. Por isso você não acha que a pessoa deixa de existir depois da morte. Porque você vê os fenômenos deixando de existir. Então você quer dizer que o que acontece depois é como você está enxergando esse mundo. Né? Ou seja, isso aqui, gente, é uma pancada, por exemplo, ideia de cidades astrais, né? Do espiritismo moderno muito forte, né? Ou seja, por quê? Porque isso seria uma mera projeção de relações com a vida terrena, em relação com os fenômenos, né? Então, o que o Hermes está querendo dizer é o seguinte: não tente entender o que está depois da vida a partir desse horizonte da sua relação com os fenômenos. Ele vai continuar dizendo, ó, os seres vivos não morrem. Olha aí, os seres vivos não morrem, dissolvem-se. Olha aí a diferença entre se dissolver e morrer. Meu Deus do céu, gente, a gente tem que parar para um dia fazer um estudo sobre o corpus hermético, principalmente essa edição que saiu agora mais recente, do David alguma coisa, não lembro o nome, Miranda, né? É fundamental. Como diz o dono lá da editora Polar, né, o Américo Somerman, todo esotérico que se preze tem que ler o Corpus Hermético e a Enéas do Plotino, e eu concordo muito com isso. E ele diz, ó, os seres não morrem, eles dissolvem-se. Ora, tal dissolução não é a morte, e sim a dissolução de uma mistura. E se são dissolvidos, não é para serem destruídos, e sim para serem renovados. O que é, de fato, a energia da vida? Não é o movimento? Ou o que haverá de imóvel no mundo? Nada, meu filho. Ou seja, esse movimento não é só físico. Esse movimento é ontológico. Ou seja, você passa para a mistura, está vivo. Passa para a dissolução, está entre aspas morto. Essa dissolução volta a coagular, vida. Se dissolve, entre aspas, morte. Então não existe morte, existe movimento. O que se dissolve volta a ser coagulado e o que se coagula volta a ser dissolvido. Porque o movimento não é só um movimento mecânico da newtoniana. É um movimento ontológico. Você passa de um estado do ser ao outro. Ou seja, se você está vivo porque está tudo junto, você está vivo estando tudo separado. Não é a separação que vai te destruir. Entende? A separação pode condicionar os sentidos, mas não é dissolve, coagula, exatamente. Né? À toa que a alquimia é um desdobramento da filosofia do corpus hermético. Né? Então, assim, isso me lembra uma frase do Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa diz assim: morrer é apenas deixar de ser visto. Meu Deus do céu. Ou seja, morrer não é deixar de estar no mundo. Morrer é apenas deixar de ser visto. Ou seja, as pessoas não vão conseguir mais falar com você, mas você ainda estará no mundo, porque nada sai do mundo. Então, olha a imanência radical do hermetismo, né? E é essa imanência que o Giordano Bruno bebe e que o Giordano Bruno utiliza como arma para poder solucionar os conflitos teológicos do século XVI. Né? Então, a gente já vê que o Giordano Bruno vai avançar um pouco, mas vai beber nessa perspectiva. Né? Ou seja, eu acho isso muito profundo, né? Porque os egípcios, olha como é interessante, os egípcios antigos, né? Eles acreditavam que o corpo ainda teria que estar pelo menos intacto após a morte, para que os ritos fúnebres sejam eficazes para a pessoa atravessar aquele portal. Por que ele tinha uma preocupação com o corpo? Eu acho isso, eu fiquei matutando muito tempo nisso, né, gente? Por que ele tinha essa preocupação que manter a múmia? Por que ele tinha que manter o corpo? Porque a experiência pós-morte é uma experiência intracorporal, no sentido ontológico. Você não tá entendendo? Então, ou seja, é claro que se o corpo tiver dissolvido, é como se o morto estivesse mais distante da possibilidade de ouvir os rezos, né, do livro dos mortos, né? Que rezava lá, falava de Osíris e tal e tudo, falava, né, de como o que queria encontrar lá, quais são os sinais que ele atravessava. Então, assim, a preservação do corpo é porque é uma intuição radical, talvez, africano, egípcio, né? Da imanência da espiritualidade. O espírito é corpo, o corpo é espírito. E aí dá pra gente especular muita coisa em relação, assim, do quanto o corpo não morre. Isso que é interessante. O corpo não. Nem, ou seja, não é que não morra a alma. O corpo também não morre. Ele só está dissolvido. Ele não morreu. No sentido de
a ligação que o constituiu está só esticada. Não está coagulada, ela está só esticada. Entende? Morrer é se esticasse na natureza. É só está um modo de ser esticado. É isso mais ou menos que o Cosmo está querendo intuir. E isso é muito interessante. Não sei o que vocês estão achando, depois vocês vão comentar. Mas eu achei isso assim, incrível. Porque isso traduz, né, uma intuição muito poderosa, muito naturalista, né? A gente vai ver também que tem alguns problemas no naturalismo. Mas enfim, vamos seguir que isso aí não vou adiantar essas coisas ainda não. E aí o que acontece? E aí, uma outra coisa fantástica desse capítulo, e aí os matemáticos vão pirar com isso, é de que o Giordano Bruno, ele prova que o universo é infinito, né? Por uma razão muito simples. É interessante, porque se eu acredito que o universo é finito, se o universo tem um fim, né? Então tem um problema aí. Deus é infinito, não é isso? E se ele cria um universo finito, ele estaria se autolimitando. Então, o universo tem que ser infinito, porque Deus é infinito. Olha como é interessante isso. Né? Ou seja, Deus infinito, criando um universo que tem fim, seria uma autolimitação do divino. Divino, por quê? Porque o universo é a emanação dele, né? Seria uma continuação dele. Se o universo teria um fim, é o dizer que o próprio Deus teria um fim. Então, Deus não tem fim. Deus não tem fim, o universo que é ele mesmo também não tem. Então é uma razão interessante isso para pensar. E ele acreditava que essa tese do Copérnico de que o Sol é que não se move e a Terra se move ao redor do Sol, essa tese copernicana implica necessariamente um universo infinito. Né? Por quê? Porque agora a Terra se move. Né? Porque agora todos os corpos se movem. Porque agora não existe mais um centro. Né? Ou seja, a gente acreditava que a Terra era o centro. Esse deslocamento, né, está falando da infinitude do cosmos e da infinitude do divino. Então, é do cosmo fechado ao cosmo aberto. E isso é o título de um texto importantíssimo de ser lido. Importantíssimo. Eu tenho um PDF, se quiserem, que é muito conhecido, na verdade, esse PDF é muito fácil na internet, que é do Alexandre Coiré, né, do Cosmo Fechado ao Cosmo Aberto. É um livro clássico sobre essa ruptura da mentalidade do mundo medieval, do renascentista, para o mundo moderno. É muito interessante essa obra, muito, muito mesmo interessante, porque ele vai explorar muito essa ruptura paradigmática, né? Então, se Deus infinito criasse algo finito, ele estaria se autolimitando. Tá claro isso para vocês? Eu acredito que sim, né? E é muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar. É mesmo, né? Se o universo ele é finito, então a divindade teria um fim, né? Teria autolimitação. E eu achei assim, caraca, interessantíssimo isso, né? E aí termina o capítulo 13, essa frase de Giordano Bruno, que mostra que a sua filosofia não é meio aristotélica, ela envolve a arte, né? Ela envolve a intuição, ela envolve essa intuição do mundo, da organicidade do mundo como organismo, alma do mundo, essa coisa toda. Isso me lembra muito bem, porque isso me explica para mim muito bem porque que o Schelling vai ter uma obra chamada Bruno, sobre o divino natural e humano, e tem um personagem, né, que é um diálogo, e tem um personagem que o nome do personagem é Bruno. E faz referência ao Giordano Bruno. Agora eu tô entendendo melhor porque que essa personagem está lá, né? Porque o Giordano Bruno diz assim: por conseguinte, os filósofos são, de certo modo, pintores e poetas. Olha aí a proximidade com Novalis, né? Com o romantismo alemão, né? Por que o romantismo alemão vai se interessar tanto pelo Renascimento, né? Porque estava vendo ali uma cultura, né? Uma plenitude, né? De relação do espírito com a natureza. Mas enfim, a gente vai chegar com calma com isso. Os poetas são pintores e filósofos. Os pintores são filósofos e poetas. Por isso, os verdadeiros poetas, os verdadeiros pintores e os verdadeiros filósofos preferem-se uns aos outros e admiram-se uns aos outros. Né? Muito interessante isso, essa ideia de que o poeta capta uma realidade essencial da realidade, que o filósofo também capta, né? A diferença é só os métodos. E aí, gente, no capítulo 14, eu fiz aqui alguns fechamentozinhos e nem pra gente afirmar nada, é pra gente discutir depois o que vocês acham, né? Uma coisa desse capítulo assim, que você não cai pra trás também é que é o seguinte, pro Giordano Bruno, a cabala renascentista... desculpa. Desculpa, gente, porque chegou no capítulo 14, já que é o Giordano Bruno é a cabala. Esse capítulo ele é intrigante, por quê? Porque a gente sabe que o Giordano Bruno, ele meio que não vai com a cara muito do cristianismo, né? E nem do judaísmo, muito, porque ele acha que a religião verdadeira é a egípcia, porque é a magia natural, a religião verdadeira é a magia, e a magia é a religião dos egípcios, e tudo que veio depois é uma deturpação, mais ou menos, da verdade egípcia. Então, qual é a relação do Giordano Bruno com o cristianismo? É uma coisa que eu fiquei me pegado ao longo da obra, eu já consegui delinear qual é a viagem dele em relação ao cristianismo. Para o Giordano Bruno, toda religião
de algum modo, se expressar alguma verdade, está expressando uma verdade egípcia, né? Porque o Jordano Bruno ele fala do Egito para recuperar essa imanência. Ele via no Egito o apelo dessa coisa não metafísica, né? Porque o cristianismo, o judaísmo aponta para uma coisa metafísica no sentido de supernatural, né? O divino que está além da natureza, né? Um divino que é redimido, né? Uma natureza que é redimida por algo que não é natural. Então o Jordano Bruno não cheirava bem com isso, né? Mas o Jordano Bruno gostava da cabala. É aí que entra toda a questão, né? Ele gostava muito da cabala e só que ele via a cabala como tendo raiz no mundo Egito, né? Para ele a cabala tem raiz egípcia. E por isso que a cabala renascentista, de um modo geral, ressoa hermetismo. Então, falou de cabala no Renascimento, falou de uma cabala hermetizada, tá? Não é mais a cabala judaica dos rabinos e etc e tal. Eu acho que nós aqui, esotéricos e ocultistas, já falei isso, nós podemos admitir isso aqui sem nenhum problema, já tá na hora de a gente admitir isso aqui sem nenhum problema. Quando nós, esotéricos e ocultistas, falarmos de cabala, a gente não tem nenhum receio de dizer, não, não é a cabala judaica. Ser honesto com as pessoas. A nossa cabala é a cabala do Renascimento, que é a cabala enviesada pelo hermetismo, a famosa cabala hermética. Inclusive, um livro famoso com esse título, Cabala Hermética, não consegue, não, ou não quer, ou não tentou explicar o que é a cabala hermética por esse viés histórico, né? Não começa pelo viés histórico do que é a cabala do Renascimento, né? Já começa pressupondo que as pessoas sabem o que é cabala hermética, aí começa as relações, as pinturas, muito bonito e tal. Tudo bem, eu acho que é para o público, né, que é destinado, mas um estudo mais rigoroso tem que começar dizendo o que é a cabala hermética no sentido histórico, né? E a cabala hermética é a cabala do Renascimento, simples assim, que é também uma cabala cristã, né? E como eu disse, para o Bruno a cabala tem raiz egípcia, e outra coisa interessante, para o Giordano Bruno a gente perdeu o poder mágico, né? Ou seja, o Renascimento tinha um enfraquecimento da magia, a cultura e a sociedade tinha perdido essa relação com a magia por conta de uma queda da linguagem. Porque os hieróglifos egípcios, eles tinham um poder, porque eles eram linguagem e era imagem também, né? Quando passou a ser o cópita, que é mais próximo do grego, essa transição, né, do hieróglifo ele era um pentáculo praticamente, né, um pentáculo de poder. Quando passa ao cópita, que é a letra mais perto do grego, né, mais representacional, para o Giordano Bruno, é aí que a magia perdeu o seu poder, a cultura perdeu o contato genuíno com a magia. E aí a gente lembra que no Renascimento as pessoas olhavam para a natureza como um retorno ao divino, né, para superar as questões teológicas ali de protestantes e católicos, né, aquela briga teológica, as pessoas, uma via era tentar olhar para a natureza. E o que era a natureza? O Egito, o hermetismo, né, o Egito e o hermetismo eram vistos como esse naturalismo metafísico, vamos dizer assim, né. E outra coisa também interessante desse capítulo é a visão dos daimones ali para o Renascimento, né? Eu não saberia dizer aqui exatamente se seria também a visão dos daimones no mundo antigo, né? Mas no Renascimento, certamente, pelo menos no Renascimento, os daimones eles eram vistos como réplicas microcósmicas dos espíritos estelares. Então, as estrelas têm espírito, têm alma, tudo está animado, e os daimones eles são como que criaturinhas que seriam, vamos dizer assim, é como se o planeta fosse a chama, né? E os Daimon fossem as fagulhazinhas, né? Então, assim, micro espíritozinhos estrelares, em combinação, né? De influências estrelares que estão por aí pelo mundo. Então, é por isso que eles podem ser conjurados, né? A partir de metais, símbolos dos planetas, né? Porque você está lembrando o chefe deles, né? Você está lembrando quem é que manda neles, né? E a gente vai explicar por que, por exemplo, a magia do Giordano Bruno é teúrgica, ainda que ele não fale de anjos, né? Que ele fala de Diamonds, a gente vai entender isso mais na frente. A própria Terra seria um Diamond, né? Interessante isso. A própria Terra é um espírito de um dos 7 planetas. Olha como é interessante, né? Porque os 7 planetas não tem a Terra, né? Então a própria Terra é um Diamond de um dos 7. Não me pergunte agora de qual é, porque não falou do capítulo, não pesquisei ainda sobre isso. Mas a própria Terra é um Diamond. Assim, a própria Terra é um C, que é uma réplica do C estelar. Do Sol, exatamente. É provável. Seria um Diamond solar, né? Todos os planetas, né? Seriam Diamondzinho solar. Acho interessante isso. Boa hipótese. A magia bruniana não é goécia, e sim teurgia, pois aciona os Daimons chefes. Então o Giordano Bruno ele não está afim de evocar os Daimons mais inferiores. Ele está afim de falar do chefe dos Daimons. O Giordano Bruno não fala em anjo, né? Até quando o Giordano vai falar em trindade, ele não fala na trindade ao modo cristão, ele fala na trindade do modo hermético, né? Que é mente, luz e alma, se eu não me engano. Mas existe uma trindade do corpus hermético, né?
Inclusive, fica aí a chave para a gente pensar o quanto a trindade do Novo Testamento tem influência, sim, do corpus hermético, né? Influência dessa mentalidade hermético-egípcia ali, né? Ali da Antiguidade Tardia. E outra coisa também interessante, assim, por que que é teurgia? Já tá claro, né? Porque ele trata com diamonds, mas são os diamonds chefs, né? Não são os diamonds mais inferiores. Então, ele não é goécia. Ou seja, essa questão da goécia e da teurgia é um tópico, né? Que o Jâmblico já falava, e no Renascimento isso é retomado. Claro que no Jâmblico já falava de um jeito, os pagãos falavam de um jeito, né? Falavam no sentido de que o Goetes, né? O Goetes, ele é meio que trambiqueiro, charlatão, goetês, né? Então tinha uma visão assim, negativa do goetês, porque ele ficava consultando os diamonds para saber o futuro, o sortilégio das pessoas ali, as fofocas e tal, que gerava confusão e tal. Então uma coisa meio que baixaria, era visto assim no mundo ali do paganismo tardio. Aqui, no Renascimento, aí já tem a distinção entre Goécia e teurgia, ela se torna realmente teológica cristã, né? Os goetes, os feiticeiros, lidam com os demônios, né? O teurgo cristão, né? É aquele que lida com as hostes angélicas, né? Como o Giordano Bruno, ele quer restaurar um hermetismo pagão, não um hermetismo cristão, né? E é bom que fique claro a partir de agora isso, que ele quer restaurar um hermetismo propriamente pagão, né? Porque o cristianismo é que é só um sintoma da religião egípcia, né? Não é o contrário, né? Não é que o cristianismo é a culminância da religião egípcia, né? É pelo contrário, né? A gente tem que voltar para o Egito. Então, voltar para essa perspectiva e voltar assim, né? Num ciclo, né? E o Copérnico representaria isso, esse novo ciclo que chega. E aí o que acontece? E é isso. Aí outra coisa também, o condicionamento da imaginação atrai daemons a personalidade. Outra coisa também interessante, para o Giordano Bruno, se a nossa imaginação começar a se fixar em símbolos, em certas virtudes, em certos símbolos, né, mágicos, esses poderes desses símbolos começam a adentrar a personalidade, né? E aí imagina o Giordano Bruno vendo então a incorporação de Umbanda, né? Cheio de símbolos em um terreiro e algo adentrando a personalidade, como se aquele símbolo, aquele poder teofônico da linguagem tivesse assumido o controle da psique, né? Então, a gente pode pensar em incorporação no sentido linguístico, metafísico, né? Nesses termos menos espíritas, vamos dizer assim, né? É uma possibilidade. E aí eu achei interessante isso, né? O quanto isso entra na persona. A gente vai ver que o mago tem que construir uma personalidade. O Bruno fala muito sobre isso. Magia e personalidade. Bruno queria uma cabala não metafísica, portanto egípcia. Então o que o Bruno quer é uma cabala do próprio mundo. É uma cabala que seja, vamos dizer assim, um exemplo, uma cabala da terra, vamos dizer assim, né? Uma cabala da imanência. E aqui eu não aguentei. Eu tirei uma foto, tá? Do texto, né? Até risquei. Que aqui já é o capítulo 15, tá? Estamos chegando até o 17, falta só mais dois. Eu disse que ia ser um pouco estendido hoje. E aqui eu já no Bruno, o capítulo 15 é quando ele, ainda na Inglaterra, ele se torna um entusiasta da Rainha Elizabeth, né? E aí a gente vai ver que vai ter toda uma mística ali com a Rainha Elizabeth, essa coisa toda. A Elizabeth I, tá, gente? Não é a Rainha Elizabeth II de agora, não. É a Elizabeth I, lá do século 17, 16, né? Bom, olha o trecho aqui. Além disso, o elemento cristão do mago da Renascença, ou pelo menos o pseudo-dionisíaco, não falta na obra de Bruno. É porque, gente, o Giordano Bruno tem algumas tensões, assim. Tudo bem, ele era meio anticristão, mas ele citava o pseudo-Dionísio, né? Ele lia São Tomás de Aquino, ele elogiava muito São Tomás de Aquino, então tem algumas ali tensões. E aqui para mostrar o que tem ainda de cristianismo de Giordano Bruno, mesmo que ele não admitisse, tá? É uma chave para isso aqui. Inclusive, uma das 10 questões que eu criei sobre essa obra, para passar para vocês depois, refletir e tal, ver se entendeu a obra, é sobre isso, tá? Vou dando spoiler já, que é explicar qual seria o elemento ainda cristão de Giordano Bruno. Aí continua. Existe uma influência cristã no seu misticismo, quando ele identifica, como frequentemente faz, divinas influências ao amor divino. Por que você quer influência cristã? Porque entender essa coisa como expressão do amor está lá no Fitino, né? O Fitino que traduziu ali o Corpus Hermético, e isso é uma visão cardíaca. Olha como é interessante, né? Uma visão cardíaca de um processo que é hermético, né? Que nas suas raízes é hermético pagão. Então aqui sim é um horizonte cristão inalienável de Giordano Bruno, né? Não tem como ele escapar. Assim como nós não temos como escapar da modernidade, né? Por isso que a gente tem que procurar as vias, né? Esse fato, acrescentado às frequentes citações dos Salmos, empresta ao seu misticismo
uma inflexão que não se encontra na gnose pagã hermética. Então, Giordano Bruno, ele não é simplesmente um continuador do hermetismo ipsi literis. Ele acrescenta os salmos, ele acrescenta a hierarquia do pseudo Dionísio Areopagita, né, que era um padre cristão sírio, né, que escreve lá as hierarquias divinas, teósofo, né, e Cabala também, citava os salmos. Então, o hermetismo do Giordano Bruno, obviamente, é uma leitura bruniana do corpus hermético, não é uma continuação ipso facto, né? E ele compara as suas inefáveis experiências aos ensinamentos negativos, não só de Pitágoras, mas também de Dionísio, o Areopagita. Quando diz negativo, gente, é a teologia negativa, tá? É a ideia de que Deus não pode ser dito o que ele é, somente o que ele não é. Os anos negativos, né? A gente não pode nunca definir o que é Deus, né? É importante isso porque a teologia negativa, por Deus ser algo indefinível, então não abre espaço para fundamentalismo, né? Não abre espaço para ninguém ser detentor do conhecimento divino, né? Deus é incognoscível, é indefinido. Então todos nós estamos numa ignorância, né? Uma obscuridade, uma vez que ela é reconhecida, ela é uma obscuridade douta, uma douta ignorância, como diz a obra do Nicolau de Cusa, que muito influenciou também o Giordano Bruno, e da onde ele tirou essa questão do Ein Sof da Cabala, né? Tá? A Cabala também tem muito isso, tá? Bom, e aí a Rainha Elizabeth I, né? Como ela foi muito formidável com ele, né? Então ele acabou desenvolvendo ali uma mística com ela, né? Viu nela ali a rainha, a virgem rainha, a Astreia, a virgem da Idade de Ouro, praticamente Sofia, né? Então ele via ali nela a encarnação mística, vamos dizer assim, dessa sabedoria, essa Sofia do mundo, essa rainha celeste, né? Que é patrona da sabedoria. A gente sabe que os ingleses tinham muita sede por alquimia e por hermetismo, porque eles são os primeiros a bater de frente com a Igreja Católica, né? Então, os ingleses são os primeiros ali a questionarem, vamos dizer assim, muito forte ali o papado, né? Não aceitar bem o papado e tal. Então, os ingleses são os primeiros subversivos. Então, tinha uma certa mística em torno da Rainha Elizabeth, né? Bom, e outra coisa também, agora o capítulo já é 16, que é curto, esse capítulo 16 é muito curto, e duas coisas que me chamaram a atenção é esse conceito de matese divina, né? A árvore da vida, a arte da memória, todo esse esquema simbólico, né, geométrico que explica tudo, é a busca dessa mateses. Esse conceito ele é muito interessante, né? Porque matese é como uma base, uma matéria, né? Uma matriz, né? Lembra isso, né? Então, assim, esse conceito de matese, ele é difícil, ele é de difícil tradução. A matemática, né? Então tá matema, acho que depois o Léo sabe melhor o que é essa matese. Mas tem essa busca por essa matese divina, ela é típica do Renascimento. E é por isso que eu digo que todos nós, ocultistas, esotéricos, estamos de algum modo em busca também desse ideal renascentista. E é importante reconhecer isso, né? De que a nossa busca é parecida com a busca dos renascentistas, porque isso já nos dá uma referência histórica muito interessante que pode nos guiar no aprofundamento das questões envolvendo o esoterismo, né? É, Bruno, outra coisa também, Bruno se defende dizendo que nunca atacou a fé católica, porque assim, a gente tem que entender uma coisa, daqui da Inglaterra, é, ele vai ser chamado, na verdade ele vai para a Alemanha, a gente vai ver o próximo capítulo, né? E depois da Alemanha ele vai ser chamado para a Inglaterra, e o cara lá que recebe ele queria que ele ensinasse uma magia pesada para ele lá, para ele ver seus inimigos, o Jordan Bruce recusou, né? E o cara ficou meio com raiva, entregou o Jordano Bruno. Não, esse mago aí, esse mago aí, sei o quê. Ele fala umas coisas muito heréticas. Entregou pro Tribunal da Inquisição, aí o Jordano Bruno teve que ir pra Itália, pra Roma, né? Pra poder ser julgado. E aí lá, quando ele foi julgado, uma das coisas que acusaram ele, é muito interessante isso, uma das coisas que acusaram o Jordano Bruno, é de que quando o Jordano Bruno tava falando dessa coisa do infinito e dessa coisa do Egito, ele tá aqui meio traindo a religião cristã. E aí ele se defendeu dizendo, não, eu nunca ataquei a fé católica, porque a fé católica, ela respeita se os investigadores da natureza quiserem investigar a natureza segundo seus princípios naturais, né? A fé cristã é a fé das almas, a fé do mundo, né? Então, realmente, a gente sabe que a Igreja Católica, já na antiguidade, já na Idade Média tardia, né, ali na Baixa Idade Média, ela já estava meio que refreando. Mas não, ó, ela já estava percebendo que as descobertas naturais poderiam questionar muita coisa da fé. Então, ela estava prevendo dizer o seguinte: não, a gente não vai contrariar a ciência, né? A investigação natural, ela pode operar porque o cristianismo é mais ou menos opera no regime da salvação das almas. Isso já é uma separação, gente, um prenúncio, né, de uma separação entre igreja e Estado, que vai se combinar na modernidade, né? A gente sabe que já começou a ciência, a pesquisa natural, que não é a ciência ainda, começa a ganhar certa autonomia. É tipo assim, a igreja católica diz assim, rapaz, antes de eu levar o golpe, eu vou começar a afrouxar aqui,
né? E dizer que minha preocupação é mais espiritual e menos terreno, até porque a cosmovisão da igreja era a cosmovisão de Aristóteles, né? A alquimia também é aristotélica, né? O corpus hermético tem muita chave aristotélica muito forte. Então, a igreja não ia contradizer os magos naturais, porque a visão que eles também tinham era da magia natural, dos próprios cristãos, né? Então, não tinha como estar em desacordo muito com os magos naturais, né? Até porque a magia natural ela é de Deus, na medida que a natureza é obra de Deus, né? E aí, foi uma das coisas que ele tentou se defender. Bom, e aí, indo agora para o capítulo 17, que é o último, uma coisa interessante, Giordano Bruno na Alemanha. Gente, Giordano Bruno vai para a Alemanha e ele é bem recebido na Universidade de Württemberg. Württemberg, gravem bem essa universidade, Württemberg. Porque essa universidade, ela vai ser palco de muita coisa dos manifestos Rosa Cruz e depois também do rosacrucianismo ali, do pietismo, enfim, tem muito a ver com isso. E aí a Francietz, ela levanta uma tese, que a estadia do Jordano Bruno na Alemanha pode ter inspirado uma seita jordanista, né? E o rosacrucianismo que vai vir depois, no fundo, seria inspirado nessa viagem do Bruno lá, nessa coisa. Porque o Bruno, quando chegou lá, ele impactou os intelectuais da época, né? Ele foi bem recebido, mas logo ele começou a tretar com uma galera lá também, galera que não viu lá ele de bons olhos, etc e tal, mas a princípio ele foi bem recebido. E aí, por que diz isso? Porque uma das acusações lá, né, quando ele foi acusado no final, lá na Inquisição, acusava ele de ter criado uma seita na Alemanha, né, uma seita que misturava cristianismo e hermetismo. E pouco depois explode o rosacrucianismo na Alemanha, né? Então ela levanta essa tese. Ó, seria o movimento Rosa Cruz inspirado em um giordanismo que supostamente teria acontecido na Alemanha? É uma tese intrigante, né? De alguma forma, sim, de alguma forma, a gente vai ver que o rosacrucianismo depois está inspirado nessa coisa de browniana de fato, né? Mas é difícil mensurar isso. O quanto realmente isso aconteceu. É verdade, eu não Jordan Bruno negou, obviamente, né? Mas enfim. E uma última coisa que o Jordan Bruno deixou muito claro é que o mago deve formar uma personalidade mágica. Olha como é interessante. Uma personalidade mágica. É como se o mago ele é imitatio Dei, né? Imitação do divino. Ele é imago Dei, ele é a imagem do divino. Só que essa imagem do divino, ela não está pronta. Ela é construída, ela é uma tarefa, né? Ela é uma tarefa a ser realizada. Então o mago, ele habita a persona divina, a persona mágica durante o rito, né? E ele é como se fosse um casaco, né? E ele tira a persona mágica durante o dia a dia, as suas coisas da vida, etc e tal. Então saber vestir essa persona mágica, né? E aí me lembra muito as entidades de Umbanda, do Espiritismo, enfim, das religiões que trabalham com corporação, né? Outros também outras linhas que trabalham com teurgia, né? Com teatro também. O quanto é isso, né? Um teatro divino, né? Os ritos iniciáticos eram muito um drama teatral, né? Para expressar e desencadear emoções na alma, né? Poderes, etc e tal, e intuições profundas, né? Então, assim, essa persona mágica, achei muito interessante isso, né? Que ela é uma construção, né? Ela é uma tarefa, né? E ela é necessária, ela faz parte do caminho do mago. Ela é, assim, uma das tarefas do mago. E eu encerro por aqui a minha apresentação do capítulo 17. Hoje foi muita coisa, muito conceito, e aí eu deixo aberto para vocês falarem o que vocês quiserem, tá bom? É isso. Vindo, pode falar, Caio. Bem, eu quero começar dizendo que essa ideia do Bruno, do hieróglifo egípcio, ser uma língua mais perfeita para magia, por ser simultaneamente língua e imagem, isso é uma coisa que explodiu a minha cabeça porque eu estava hoje mesmo refletindo. Eu comecei a escrever roteiro de HQ quando eu tinha 12 anos. E foi o meu interesse em HQ que acabou me levando para magia por causa de alguns autores nesse meio que trabalham com magia e falam abertamente de magia. Então isso daí trouxe uma resposta interna assim que para mim foi impressionante. Outra coisa que eu queria colocar, que eu até já devo ter comentado em outros encontros, mas eu também já dialoguei isso com você pelo Instagram, que é a questão
do Giordano Bruno e a religião egípcia entra na visão do, como é que chama, do Talmud sobre Jesus como sendo um sacerdote egípcio, que é o Yeshua Ben Pandira, que existe até hoje toda uma discussão teológica se o Ben Pandira é Jesus, se o Ben Pandira poderia até ser uma calúnia contra Jesus criada pelos judeus, mas a narrativa do Talmud é basicamente essa, que Cristo, quer dizer, que esse personagem, o Yeshua Ben Pandira, ele se revolta contra os judeus por causa de certas humilhações que ele sofre, e ele se torna um idólatra no Egito, ou seja, ele se torna um sacerdote pagão. E ele acaba fazendo uma coisa que, para os padrões de hoje, a gente consideraria muito de mão esquerda, assim, que é quebrar todos os ritos, todos os costumes judaicos. Ele vai aos 12 anos para o Egito, sai de lá aos 30 com 33, né? Ou 30, não lembro, com o corpo totalmente tatuado por hieróglifos, porque o judaísmo proíbe a tatuagem. Esse tipo de coisa. O cara deve ter voltado parecendo o Vic Vanilla. Mas, enfim. Então é interessante, assim, essa visão do Bruno do cristianismo tendo uma origem egípcia, porque ele acaba, querendo ou não, concordando com a visão talmúdica. E essa história do Yeshua Ben Pandira é justamente a razão pela qual o Talmud foi um livro tão queimado na Inquisição. Era um dos livros mais proibidos, mais heréticos. Muito bem lembrado essa questão do Talmud. E com certeza o Bruno, já o Bruno leu o Talmud, conhecia o Talmud, porque conhecia a Cabala, né? Através da tradução também do Pico, lá Miranda, lá do Reuschel, e também teve contato com o Reuschel, assim, contato assim, bibliográfico com o Reuschel. E é interessantíssimo. É claro que a narrativa dos evangelhos é uma narrativa das primeiras comunidades cristãs primitivas, né? O renascimento, essa coisa toda, a ressurreição, os milagres. E eu me pego pensando o quanto essas comunidades cristãs primitivas estavam atravessadas do egipcianismo próprio da antiguidade tardia. Plutarco, Ísis e Osíris. Apuleio de Madaura, né, o asno de ouro, onde o cara tem uma visão da Ísis. O culto de Ísis, que era muito comum no Império Romano. A gente sabe que o cristianismo nasce ali na esteira do Império Romano, né? A Ísis tinha uma procissão para a deusa Ísis, ela era chamada de Rainha dos Céus. Aí no Apocalipse nós temos uma menção à Rainha dos Céus. Então eu me pego pensando o quanto o cristianismo, a mensagem cristã é realmente atravessada de egipcianismo, justamente por conta desse egipcianismo aí do mundo da antiguidade tardia, como o egipcianismo do próprio corpus hermético, né? Então, o corpus hermético, existe aquele debate. Foi o cristianismo que influenciou o corpus hermético ou foi o corpus hermético que influenciou o cristianismo, né? Eu acredito que o corpus hermético tem influenciado, sim, as primeiras comunidades cristãs primitivas. Não as primeiras, mas já um pouco as mais tardias, porque começou a entrar intelectualidade greco-romana para dentro do cristianismo. E essa intelectualidade greco-romana, quando se converte ao cristianismo, ela já leu o corpus hermético, né? E é essa intelectualidade greco-romana que vai construir a teologia cristã, né? Aliás, mais primitivamente vai construir até os próprios evangelhos, né? Ou seja, os evangelhos, eles são memórias, né? Os evangelhos foram escritos pelos apóstolos, eles são memórias do que eles lembram que os apóstolos disseram, que eles ouviram falar dos apóstolos, né? Mas quem escreveram foram esses padres, esses cristãos, que representavam já uma certa classe média, portanto, que tinha trânsito ali pelo corpus hermético, pelo esse egipcianismo muito forte de Roma, né? Então, o Império Romano, ele constrói Alexandria, né? Então, Alexandria é o grande centro da antiguidade tardia, Alexandria no Egito, tem essa ideia de que a sabedoria reúne todos os livros, né? E que o prenúncio ali do imperador romano é confirmado desde o Egito, então essa coisa do César, né, com Faraó, como Faraó do Egito, porque ele foi tido como libertador do Egito, né? Porque o Egito vivia uma opressão, para ser libertado pelos romanos.
Então tinha esse egipcianismo no ar, esse egipcianismo estava muito forte, e era a forma dos gregos enxergarem, vamos dizer assim, o paganismo até fora da religião deles, né? Então, como uma coisa mais pura, como uma coisa mais originária. Então, o greco-romano da Antiguidade Tardia, ele viu o culto a Ísis como se assim, rapaz, eu estou cultuando alguma coisa que é mais raiz que nos próprios deuses da Grécia. Alguma coisa mais decolonial, vamos dizer, era uma onda decolonial. Eles viam o Egito como, né, como essa coisa. E o cristianismo, meu Deus do céu, essa coisa do Jesus Cristo ressuscitar o terceiro dia e os líderes ressuscitar o terceiro dia, meu Deus do céu, isso para mim é realmente a ideia de que por trás da mitologia cristã, né, que é uma mitologia, é uma narrativa, né? Um aluno meu uma vez falou assim: professor, você não pode falar que o cristianismo é uma mitologia. O cristianismo não é mitologia. Aí eu peguei e falei: tá bom, vá lá, né? A cobra falante não é mitologia, não, né? A cobra fala com todo mundo, engana todo mundo, e não é mitologia, não, a cobra falante, né? Mas tá bom. Sim, eu falei, claro, de uma forma bem chula. Chula, assim, né? Bem simples. Mas é claro que eu falei para ele, não é mitologia, não é porque tem uma cobra falante, é mitologia porque é uma narrativa sagrada, né? É a história da salvação é uma narrativa sagrada, então é um mito nesse perspectiva. E esse mito está atravessado de uma forma egípcia muito forte, né? Hermética muito forte, né? Até as próprias menções a Jesus como a luz do mundo, isso é muito hermético, a luz do mundo, né? O sol, essa coisa toda. Enfim, é isso. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Só mais uma observação, assim, de uma ponta meio solta, algo meio nada a ver. Mas que a gente estava falando que a Frances Yates não fala no livro de qual planeta a Terra é um daimon, e daí na hora eu lembrei como no, na escola inglesa de tarô, o mundo, o arcano, é associado a Saturno. E para mim faz até sentido, assim, a Terra ser um daimon de Saturno, porque Saturno é aquela coisa de concentração, né? Então a concentração da energia da luz para criar o mundo físico. Interessante isso. Não recordo agora o arcano do mundo. Igor, pode falar. Qual é o na francesa? Não lembro agora. Acho que não tem interpretação. Não lembro. Mas eu vou lembrar depois. Vai falar. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Sobre a questão que você falou sobre que Jordano Bruno fala das magias consideradas de Deus. Pode falar, Igor. Tá dando pra ouvir, não. Alô? Pronto. Tá dando pra ouvir. Pode falar. Sobre a questão da magia divina que Jordano Bruno acredita ser, o que é a magia divina e o que não é magia divina? Boa pergunta isso aí. Assim, o Jordano Bruno, ele é meio suspeito, né, de falar sobre isso, porque, primeiro de tudo, no Renascimento, nasceu a categoria da magia natural. Então, não se tinha essa categoria magia natural. Por quê? Porque magia era tida como uma aplicação da filosofia da natureza. Então, no mundo antigo, não fazia sentido falar, vamos falar de magia natural. Toda magia é natural. Só que no Renascimento surge essa categoria, magia natural. Por que tem essa preocupação de colocar o termo natural do lado da magia? Por que agora tem essa preocupação de dizer que ela é natural? Porque, como nós estamos na época do cristianismo, né, o Renascimento na Europa é atravessado pelo cristianismo, para você falar de magia dentro do horizonte da igreja, dentro do horizonte teológico cristão, né, você tem que dizer que ela é um saber, deixar claro que ela é um saber da natureza, porque se acreditava que a natureza é uma criação de Deus, a natureza é divina porque ela é criação de Deus, ela é boa. Então, uma magia natural é uma magia boa porque é uma magia divina, na medida que a natureza é criação de Deus, né? O que é o contrário da magia natural? O que seria a magia antinatural? A magia antinatural é a goécia, o goetes. Mas por que é o que é o goete? É a necromancia. É a magia daimônica, exatamente. Por quê?
Isso tem um resquício do preconceito ancestral com a necromancia, que estava até no paganismo também, assim, no jâmbrico tinha né, preconceito com a necromancia. O que é a feitiçaria, a magia antinatural? Por que ela é antinatural? Porque você está querendo falar com o morto, está querendo falar com quem morreu. Quem morreu não quer conversa com a gente. Quem morreu está lá na dele, seguindo a natureza. Você puxa essa galera para falar com você, isso é antinatural. Por quê? Porque isso vai em direção contrária à direção da natureza. Então, consultar os mortos, ossos de cachorro, oráculo, no sentido de saber o futuro para coisa mesquinha, e evocação de mortos, espírito de mortos, né, evocação de almas penadas, tudo isso é a nigromancia, né, necromancia, e, portanto, é a magia antinatural. No Renascimento, ela é duplamente condenada. Se na Antiguidade Tardia ela era condenada porque ela atiçava as partes, que é a mera curiosidade, a mesquinharia, né, o xexelento. Se na Antiguidade Tardia ela era ruim porque ela, né, abaixava as virtudes, ela era contrária às virtudes, no cristianismo ela é duplamente rechaçada, porque não só ela atiça as paixões baixas do ser humano, como ela mexe com demônios. Aí é a categoria do demônio, né, que é o demônio cristão. Então é a magia antinatural, ela é a magia demoníaca, porque o demônio coloca na sua mente a tentação de dar esses poderes para derrotar seus inimigos, para fazer vingança, ou seja, para você passar por cima da providência divina, né? Então, você não tem que passar por cima da providência divina. E a magia natural, ela não passa por cima da providência divina? Não. A magia natural, ela harmoniza a sua alma com a providência divina. Então, ela tem uma intenção religiosa, portanto, ela é a alta magia, ela é a teurgia, ela é a magia sagrada, né? A magia divina. Agora, no Giordano Bruno, que tem, assim, um meio assim com o cristianismo, a magia divina, a magia ela é divina, né? Porque ela é a religião do próprio mundo. Então, a gente entender que para o Giordano Bruno a magia é uma religião. A magia é a essência de todas as religiões. A magia é a religião originária do homem. A magia, sabe, é a raiz de todas as religiões. Ela é a religião universal, né? Ele via a magia com uma potência de revolução, de reforma da religião. Então, a magia é divina por sua própria natureza. Só que no Giordano Bruno, ele ainda faz uma diferença, não é Goécia, porque dos daimons, porque ele só evoca daimon, só existe daimon, né? O Giordano Bruno existe o anjo, ou ele não fala dos anjos, né? Mas ele chama dos daimon chefs. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o Giordano Bruno, ele tá falando da magia cristã, tá, mas sem a semântica cristã, né? Giordano não fala de trindade, mas quando fala de trindade, usa a trindade lá do corpus hermético, que é luz, mente e alma, né? Quando ele quer falar de anjo, ele não fala anjo, ele fala dos daimon chefs, né? Quando ele quer falar de Goécia, ele fala dos daimons mais baixos. Então, Giordano Bruno tem essa diferença entre baixa e alta magia, mas é uma diferença pagã, não é uma diferença cristianizada, moralizada, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o Giordano Bruno não está negando o cristianismo, né? Ele está encontrando a verdade imanente da qual o cristianismo reproduz isso, apenas reproduz numa linguagem transcendente, né? Então, assim, ele enxerga a trindade, é engraçado, ele enxerga as verdades cristãs como verdades egípcias, né? A trindade, os anjos são daimon chefs, só que ele não fala, né? Então, a gente percebe que isso é um esforço político, isso é uma ação política. Por que é uma ação política? Porque ele quer reformar a religião do mundo, ele quer parar com a briga de católicos e protestantes e dizer, vamos voltar à poesia, é isso, a verdade está ali, entende? Então ele quer voltar, né? Só que, claro, que quando ele olha para o corpus hermético, ele quer a imanência, ele quer a religião do próprio mundo. Deus, por exemplo, Giordano Bruno, é a alma do mundo. Olha como é interessante. Deus não está fora do mundo, Deus é a alma do mundo. Então, esse protesto pela imanência, né? Essa militância pela imanência, né? E é nesse sentido. Então, ele tem uma diferença entre baixa e alta magia? Tem, mas não é uma diferença cristianizada. Ele quer descristianizar né? Interessante isso. Ele quer, porque ele acha que o cristianismo traça uma ruptura antinatural, né? E, de fato, o cristianismo inaugura, sim, uma ruptura antinatural, que é a via cardíaca, né? O que a gente chama aqui de via cardíaca, né? Ou seja, a ideia da interioridade
né? A ideia da alma, no cristianismo tem uma ruptura assim, são dois princípios diferentes. O princípio natural, o princípio celeste e o princípio supraceleste. Então, a entrada do supraceleste é a entrada de uma outra dimensão, né, da instância da transcendência, né? Então, o cristianismo, ele tem realmente, vamos dizer assim, uma fissura, né, na realidade, mas isso aí é um tema para outra coisa, porque de uma forma, talvez, né, essa fissura, na verdade, que o cristianismo faz, essa dualidade, espírito e matéria, seja também enfim, aí já são questões de necessidade do espírito humano na história, aí seria já na Novalis, e não é o caso aqui, a gente não quer entrar agora nisso, né, mas é uma das coisas que eu vou explorar depois, né, o quanto essa ruptura que o cristianismo traz é uma etapa da consciência histórica e espiritual da própria humanidade, né? Na filosofia da história, que vê as religiões como processos do espírito humano. Então, o Giordano Bruno tá querendo rechaçar o cristianismo? Tá. Porque ele estava realmente com a sua missão ali, né, de retomar a imanência. Massa, ele é um arauto da imanência, né? Show. Perfeito. Precisava disso, né? Dessa elevação da consciência humana na história. Mas o que acontece? Essa chave cristã, ela está por demasiado atravessada no Giordano Bruno, né? Pô, ele jura que o olhar que ele tem sobre o hermetismo é um olhar pagão, é um olhar cristão, ainda que ele não admita. Ele tem, porque ele está situado historicamente nesse horizonte, né? Então, o que ele quer é uma reforma do cristianismo, uma reforma hermética do cristianismo. É basicamente isso, né? Ele quer dizer, olha, os cristãos são os falsos mercúrios. A doutrina cristã verdadeira é aquela que o Hermes Trismegisto está falando. Ele é o profeta de Deus. Ele é o profeta do divino. Ele é o profeta do amor. Ele é o Logos encarnado, né? Ou seja, o Jesus Cristo da mitologia de vocês é só uma caricatura do Hermes Trismegisto. Interessante isso, né? Interessante. Bem, é isso. Alguém tinha mais uma coisa a falar? Caio levantou primeiro, depois o Igor. Pode falar, Caio. Você pode repetir o que você disse durante a aula sobre a relação do Giordano Bruno com o cristianismo? Sim, exatamente. Foi uma das coisas que eu senti dificuldade logo no começo, né? Como o Giordano Bruno era uma coisa nova para mim, não é mais uma coisa nova. Durante todo o texto da Francis Yates, isso não estava muito claro para mim com a relação dele com o cristianismo. E nem eu pesquisando também na internet, não achei muito material claro sobre isso, não. Também não pesquisei muito, né? Mas eu fui entendendo quando chegou o Giordano Bruno, que ela foi falar dele, eu comecei a entender. A relação de Giordano Bruno com o cristianismo é uma relação intrigante, muito intrigante. Cheio de contrapontos, né? Porque, primeiro de tudo, o Giordano Bruno, ele é um frade dominicano. Então, ele estudou na escola dominicana, então ele absorveu toda aquela coisa do Averroes, da astrologia árabe, né, que estava muito forte ali também, de São Tomás de Aquino. Ele foi formatado no cristianismo dominicano, bem tomista. Só que o que acontece? Quando ele era padre, ele não gostava de imagens. Ele dizia que no quarto dele só queria o crucifixo. Olha a reforma protestante, né, do Lutero aí nascendo, né, que vai tirar as imagens, né. A gente vê hoje o protestante, ele enxuga mais a imagética, né. Então o Giordano Bruno já tinha essa coisa e isso irritou a galera lá. Depois, esse cara é muito blasfemo, ele não quer a imagem da Virgem Maria, ele não quer a imagem do... Inclusive, a Virgem Maria também é um mito para ele, né, a divindade de Maria. Ele não acreditava na divindade de Maria, ele não acreditava na Trindade, foi uma das acusações que fizeram a ele. Ele não acreditava na divindade de Jesus Cristo, nem na Trindade, nem na divindade de Maria. Só que, na verdade, o que acontece? Foi isso que eu vim entender. Ele não acredita na verdade cristã no modo como o cristianismo está falando. Ou seja, ele não acredita na verdade cristã do modo que a igreja está dizendo. Né? Ou seja, a verdade cristã, conforme essa instituição está falando que ela é, isso aí eu não acredito. Ou seja, não é que eu não acredito na virgindade de Maria, eu não acredito na virgindade de Maria ipso facto como a igreja quer pregar. Entende? Não é que eu não acredito na Trindade, eu acredito na Trindade, está lá no Corpus Hermético, mas não como o cristianismo, a igreja está pensando na Trindade como uma coisa exclusiva do cristianismo. Então, eu comecei a perceber que a relação do Giordano Bruno com o cristianismo é dizer, eu não rechaço o cristianismo, eu rechaço o cristianismo que a igreja construiu. Ou seja, eu rechaço a visão cristã do cristianismo. Porque o que ele quer trazer é uma visão hermética do cristianismo. Olha como é interessante. Então, foi aí que eu descobri. Ele é um profeta do Hermes Trismegisto. Ele é hermético.
Ele se vê como um profeta do hermetismo. E o sinal histórico dessa profecia é a Revolução Copernicana. Então ele se via como profeta do Hermes Trismegisto, dessa nova era que ia despontar com essa descoberta do Copérnico. E o cristianismo seria o quê? O cristianismo é mais uma expressão, né, dessa verdade fundamental, que é a verdade egípcia. Né? Então, ele acredita no cristianismo, mas ele não acredita no cristianismo como os cristãos, como a igreja entende o cristianismo. É muito interessante, né? É sutil, se você for parar para pensar. Porque não é uma relação de negação, pura e simplesmente, do cristianismo. É uma negação do cristianismo da igreja. Ou seja, é uma negação da visão cristã do cristianismo. Né? Mas uma visão hermética do cristianismo é plenamente possível. E, inclusive, ele tinha essa visão hermética do cristianismo. Não é à toa que ele lia também São Tomás de Aquino. Ele tirava proveito. Por que ele tirava proveito do São Tomás de Aquino? Se ele era hermético. Por que ele tirava proveito do Dionísio Areopagita? Se ele era um pagão hermético? Porque ele via nesses padres, nessas filosofias, verdades egípcias, verdades do Hermes Trismegisto. Então, o cristianismo é que é uma confirmação da verdade hermética. Né? Mas não é a confirmação no sentido evolutivo. O cristianismo seria, como por exemplo, né, vai ser no Pico da Mirândola. Né? Para o Pico da Mirândola, o cristianismo é a culminância superior de algo que começou lá no Egito. Então, o Pico da Mirândola tinha uma visão progressista. Né? O cristianismo representa o progresso das religiões. A gente tem que rechaçar a magia, né, o paganismo. Eles só são a raiz do cristianismo. Giordano Bruno ele inverte essa coisa do Pico da Mirândola. Ele diz, não. O cristianismo não é o progresso em relação ao Egito, é o contrário. É o contrário, o cristianismo é mais uma deturpação das formas que se deturparam. Tem que voltar para. É aqui, a matriz está aqui. O cristianismo é que está imitando o corpus hermético. O cristianismo é que está imitando a verdade hermética. Não é a verdade hermética que tem que chegar lá. Então, ou seja, é reacionário, né? De alguma forma, né? Mas assim, é reacionário entre aspas. Porque a gente sabe que todo reformador, todo revolucionário, que a Schoenen deixa isso muito claro, ele advoga para uma nova era uma coisa do passado. Né? Então, o profeta é tipo da dialética do profeta. Né? O profeta ele é reacionário e revolucionário ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é revolucionário porque ele quebra a ordem presente, mas ele quebra em nome de um passado mítico e memorial. Ele é reacionário também. Então, Gershon Scholem, na obra Cabala Judaica, ele traça essa questão de como é que a ortodoxia judaica lidava com os místicos judaicos. No começo, a ortodoxia judaica estava bem, mas teve épocas que começou a dizer, olha, vocês já estão ameaçando a doutrina. Então, assim, essa dialética, né? Porque o místico, no primeiro momento, ele parece ser um chamado do retorno ao primitivo evangelho, né? Como diz o Lutero, né? Então é isso, o Giordano Bruno tinha isso. Ele é um revolucionário, mas como profeta, ele está advogando a restauração mítica de um passado. Então tem esse paradoxo. Né? Ele é reacionário de um modo e revolucionário de outro. E olha como isso é interessante, como isso é intrigante. Né? Isso tem a ver com a ontologia do profeta. O que é ser profeta? O profetês. Né? O profeta ele é uma relação com a temporalidade, porque ele está anunciando o futuro. Né? E como a temporalidade é a essência do ser humano, porque o ser humano é tarefa, o ser humano é fazer-se, né? O ser humano é tornar-se humano, ninguém é humano, torna-se humano, então aí é a dimensão da temporalidade. Então o profeta ele é radical, né? Porque ele vai dizer, a história caminha nesse sentido, né? O lírio vai florescer. Por que o Jacob Boehme é um profeta? Eu demorei a entender isso, porque ele falava que haverá um tempo que o lírio vai desabrochar, né? Que essa é a verdade mais profunda do cristianismo ia vir à tona. Isso é o profeta. O Giordano Bruno ele é um profeta. Ele é um profeta do Hermes Trismegisto. É isso que a Franciês está querendo levantar. Né, que ele não é um arauto da ciência moderna contra a cegueira da Idade Média, que as trevas, ele estava querendo se emancipar, olha como ele é um cientista que foi morto pela Igreja Católica malvadona. Não. Ele não era um cientista morto pela Igreja, até porque ele não foi morto pelas suas teses sobre o universo. É essa a história que contam os manuais de filosofia. Giordano Bruno disse que o universo era infinito, a Igreja matou porque ele disse isso. Não. O que a Franciês está querendo dizer é o que incomodou realmente a igreja, não foi o que o Giordano Bruno disse sobre a natureza, foi o que o Giordano Bruno disse sobre o cristianismo. Né? Foi teológica. A ira da igreja foi profundamente teológica. Foi dizer, isso. Né? Igor, pode falar.
Na minha ignorância, quando vocês falam de cristianismo, eu penso no que eu tenho, que eu tive contato com Cristo sendo Salvador e tal, né? Eu não tenho aprofundamento, né? O que seria esse cristianismo do Giordano Bruno? O que ele acha como é, o que ele acredita com isso? Muito boa sua pergunta. Obviamente que o que o Giordano Bruno está chamando de cristianismo não é o que nós, né? Ele está fazendo referência à mesma simbologia, ele está fazendo referência à mesma imagética, né? Jesus Cristo, a Virgem Maria, toda essa narrativa, mas o sentido é diferente, né? Então, quando ele olha para o cristianismo, o que ele vê no cristianismo? Ele vê no cristianismo mais uma narrativa religiosa, mitológica, né, religiosa, inventada, mas que tem chaves espirituais das verdades fundamentais que são herméticas e egípcias, né? Então, o cristianismo, para o Giordano Bruno, é uma religião como qualquer outra. E como a religião verdadeira, a raiz de todas é a religião egípcia, porque é a magia, né? Vamos entender o raciocínio do Giordano Bruno. Há uma essência das religiões. Qual é essa essência? A magia. A magia, para o Giordano Bruno, era a própria religião dos egípcios. Então, os egípcios não tinham uma religião. Para eles, os egípcios tinham a magia. E a magia é a religião do mundo. Então, todas as outras religiões que vão surgir depois, islamismo, judaísmo, cristianismo, são deturpações dessa verdade fundamental. Né? Então, o cristianismo é apenas mais uma metáfora do hermetismo. É isso que ele acha. Pode falar. Pode falar aí. A palavra é sua. Eu não pode ouvir, não. Ó, o Dieguito. O Igor saiu para entrar de novo depois, talvez. Pode falar, Diego. Salve, salve! Levanta a mão que você querer. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Dieguito. O Igor acabou de perguntar como é que o Jordano Bruno chegava ao cristianismo, né? Que é, para o Jordano Bruno, o cristianismo é uma expressão do hermetismo. Tá aí, o Igor está passando. Voltou, acho que ele vai falar agora, se ele entendeu. Que como o Jordano Bruno está enxergando o cristianismo, né? Ele quer reformar o cristianismo com bases herméticas. Pode falar, Igor. Ele quer reformar o cristianismo com bases herméticas. Pode falar. Não, entendi perfeitamente. É que a conexão aqui tá um pouco lenta aqui, eu não tô conseguindo. Tá cortando aqui o áudio. Tudo bem. Vai ficar gravado, vai pro YouTube. Eu vou lançar, falta só mais duas agora. Vai estar todas elas lá. Já estão lançadas, inclusive, viu? Todas elas estão lançadas no YouTube, viu? Todas. Eu abri geral. O espírito aquariano, o espírito bruniano, liberou geral para todo mundo assistir, tá bom? E assim é isso, né? Agora sim, se você for perguntar a minha opinião, eu fiquei surpreso com o Jordan Bruno, né? Essa chave de Jordan Bruno. Eu gosto muito do Egito, do corpus hermético, né? Acho que tem intuições egípcias muito fortes no cristianismo. Né? O meu cristianismo está mais próximo do greco-romano egípcio do que propriamente desse espírito judaico. Então, para mim, o cristianismo é romano, é grego, é egípcio, é pagão, é uma continuação de uma mentalidade pagã, ainda que a igreja tenha disfarçado isso muito forte, né? E nem tão muito forte. Eu sou próximo de um cristianismo assim, hermetizado, né? Eu compartilho disso. Agora, eu não acho que o cristianismo seja uma deturpação do corpus hermético, né? Eu sou mais próximo do Pico, da Mirândola nesse sentido. Eu já acho que, no ponto do Hegel, do Schelling, já acho que o cristianismo é outra fase da história do espírito humano, outras demandas, outras questões, outras chaves, né? Então, eu estou mais tendendo a achar que ele é uma culminância da verdade egípcia, né? Mas não culminância assim, final. É preciso ainda extrair esse ouro do cristianismo, e aí vem o movimento Rosa Cruz para tentar resgatar esse. O movimento Rosa Cruz é interessante porque ele é um cristianismo bem hermetizado, né? Não é à toa que se menciona hermetismo nos manifestos da Cruz, né? Mas também tem aquele teor cristão muito forte, né? Então, eu acho interessante
essa dobradinha de hermetismo. Acho muito intrigante, muito interessante. Pode falar aí. Só pontuando, a Rosa Cruz, eles têm um cuidado tremendo de falar que não estão praticando magia, né? Pelas monografias que eu tô lendo. E parece que eles têm um certo medo, Perfeito. repúdio dessa questão, né? Porque pega mal, né? Pega mal para uma instituição que está alcançando bastante a classe média no Brasil, né? Se estiver falando da MOC, e a classe média ainda está vindo ali do evangélico, né? Ainda está vindo ali do espiritismo. Então é muito assustado com o nome magia, mas no começo da MOC, a coisa era bem magia, bem mística mesmo, o pessoal diz, né, dos anos 90 e tal. Então isso reproduz também a influência da sociedade teosófica, que tem muito forte na MOC. A sociedade teosófica tem pavor à palavra magia. Eu pertenci à sociedade teosófica durante 6 anos, né? Eles têm pavor a essa palavra. A meu ver, esse medo da magia é um dispositivo político, né? Em que sentido? A magia, ela empodera você no sentido individual muito forte, né? E algumas instituições querem concentrar esse poder dentro delas, né? Então, se você praticar magia, você está desafiando, de algum modo, uma certa institucionalidade, né? Uma certa hierarquia, né? Por isso que os magos são mal vistos, né? Mas é claro que, obviamente, se você tiver uma visão mais profunda da magia, como a gente está desenvolvendo aqui, obviamente você passa a enxergar que não, a magia não é meramente feitiço, cor do mal, né? Como está atravessada na imagética popular. Magia, na verdade, é como conversar com a alma do mundo, né? É como conversar com o universo, né? É como, de repente, algo que a gente não consegue entender pela razão, mas que nós intuímos que existe, e essa intuição que esse algo existe também nos fornece uma arte de como conversar com essa presença espiritual do mundo, né? Então, a magia é a essência realmente das religiões nesse sentido, porque toda religião pretende fazer você entrar em contato com o mundo espiritual. Então, esse contato, esse diálogo com o universo, mas, claro, a magia ela tem uma dimensão imanente natural, né? É conversar com a alma do mundo, é conversar com os seres que constituem o cosmos, né? Porque os anjos também constituem o cosmos, a gente vai ver isso no Dante Alighieri, tem muito isso na Divina Comédia, né? Já a teurgia, que não é magia, desculpa, teurgia não, desculpa, a teosofia vamos dizer assim, conhecimento, já é mapeando não o conhecimento para o cosmos, mas o supracósmico, que é o divino. Então, existe essa diferença, né, que no Renascimento vai ficar muito claro na Alemanha. Magia é o quaternário, é o número 4, é a base, é o cosmos. Teosofia é sobre a trindade, é sobre o trino, né, sobre o supraceleste, é sobre Deus. A teosofia é porque existe o mal, a redenção, enfim, a oração. Então, existe esse horizonte de que a teosofia ela seria, vamos dizer assim, o conhecimento mágico, mas do supranatural. Então, entra a ideia do supranatural, né? Jordan Bruno não gostava muito dessa ideia de supranaturalidade. Há algo supranatural? É uma grande questão, né? Porque se há algo supranatural, então nem tudo é imanência, né? Então, existe uma instância aí, né? Que é além da natureza. É metafísis, né? É além da physis, além da physis. Olha como é a ideia de metafísica no sentido amplo, né? O Jordan Bruno quer evitar essa visão metafísica do cristianismo. Então, o Jordan Bruno vê o cristianismo como a verdade da própria terra, a verdade do próprio cosmos. O cristianismo é uma verdade da própria natureza. E a verdade da natureza é a magia e a religião egípcia. Podem falar aí alguma coisa se quiserem. Bom, galerinha, são 8h20. Eu gostaria de encerrar por aqui. A gente continua no grupo, qualquer discussão. Eu já estou com fome, já vou comer uma gota. E aí a gente continua a discussão no grupo. Agradeço a presença de todos. E aí até a próxima quinta-feira, que a gente vai terminar a Francietes, tá? Então foi um prazer estar com todos vocês. Está gravado, vai pro YouTube. Quem chegou depois de assistir, viu? Show! E é isso. Boa noite a todos. Obrigado pela participação de vocês. E é um prazer imenso estar discutindo esses assuntos com vocês, tá? Então, valeu, galera.
É nóis. E o povo de Oroz.